Se você não sabe como fazer para estudar a jurisprudência para concursos públicos, bem como montar um caderno de revisão de jurisprudência, já fica comigo aqui nesse vídeo até o final, que eu vou te ensinar de uma vez por todas como entender as jurisprudências e não apenas decorar a jurisprudência. Olá, meu nome é Jéssica Daiane, eu sou advogada e professora de preparação para as FAs orais. E o que eu tenho observado bastante é que os candidatos eles até sabem o teor da jurisprudência, contudo, eles não sabem o que fundamentou aquela jurisprudência, qual a base principiológica que está por detrás daquele julgado e também se há requisitos estabelecidos para que aquele determinado julgado ele seja observado. A maioria dos candidatos que eu faço arguição na preparação para as FAs orais, eles têm o conhecimento da jurisprudência, mas falta algo a mais, falta entender os motivos e as razões das decisões. Mas por que isso acontece? Porque a maioria dos candidatos, eles se limitam a ler uns pequenos resumos que muitos sites disponibilizam de jurisprudência, mas isso só vai ser suficiente em um primeiro momento, diante de eventuais provas subjetivas. Contudo, quando você chegar a uma fase discursiva ou até mesmo uma fase oral, vai bater aquele desespero porque você não vai saber como estudar. Mas hoje eu vou te ensinar a entender a jurisprudência e montar esses cadernos para que lá na frente você possa ter esse seu próprio material de revisão. Em um primeiro momento, o que eu vou te passar aqui vai parecer um pouco dificultoso e você não vai querer fazer, mas eu posso te garantir que quando você chegar em uma fase principalmente oral, você vai voltar aqui, você vai me agradecer por ter te ensinado esse passo a passo de estudo de jurisprudência e de montagem desses cadernos. Bem, eu separei aqui basicamente 5 pontos entre como estudar essa jurisprudência e como fazer esses cadernos. Primeiramente, Jéssica, de onde eu vou tirar a minha fonte de jurisprudência? Eu sei que muitos sites disponibilizam esses resumos de jurisprudência e alguns eu até utilizo, mas o que eu tenho observado nos últimos tempos é que esses sites eles têm perdido a qualidade do ensino. Por exemplo, eles colocam muitas vezes no julgado que se trata de uma competência, mas na verdade é uma atribuição. Isso pode parecer algo simples, mas se você estiver lá na frente, diante de um examinador mais técnico e você pegar essa informação como está ali, como uma competência, quando na verdade isso é uma atribuição, isso pode tirar uma pontuação valiosa. Então, como nós vamos estudar essa jurisprudência? Qual a fonte que nós vamos tirar? Eu indico a vocês que vocês estudem pelo próprio site do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. É claro que você, como candidato, você não vai ter tempo de ler inteiro o teor de julgado. Isso fica a cargo dos bons professores e, infelizmente, a maioria deles não fazem assim. Então, o que é que você vai fazer? Você vai ler lá o que é disponibilizado, o resumo do informativo. E nesse resumo do informativo, você já vai ter tudo para preparar o teu caderno aqui, que eu vou te ensinar. Então, faça essa primeira leitura desse resumo do informativo e depois você vai resumir o resumo daquilo que está ali dentro dos seus cadernos de jurisprudência. Jéssica, mas eu já estou avançado nos meus estudos. Você começa a fazer os cadernos do ponto que você está e depois, quando você for voltando naquelas outras temáticas, você vai complementando esse caderno para você não ter que parar os seus estudos e fazer tudo do zero. Para quem está iniciando os estudos agora, você pode montar do zero esse caderno, começando ali do primeiro ponto das disciplinas do seu edital. Eu sei que não tem como vocês colocarem tudo de jurisprudência dentro do caderno, então você que vai ter que ter esse feed do que vai ser importante estar dentro desse caderno para o seu cargo. Então, o que é importante? Eu vou ler lá um tema de direitos fundamentais. Eita, aquele julgado ali que trata, por exemplo, sobre segurança pública, eu faço concurso para delegado de polícia. Então, é fundamental que eu tenha esse ponto dentro do meu caderno de jurisprudência. Mas isso aí fica individual de cada um, de ter esse feed em relação
a necessidade de que aquela temática ela esteja dentro do seu caderno de jurisprudência. Então, ao ler esse resumo do informativo, a maioria dos candidatos eles têm preguiça e não gostam de estudar jurisprudência. E eu sei que é chato, contudo é necessário você fazer um bom estudo da sua jurisprudência. Eu não vou te ensinar aqui algo sobrenatural, é o básico, contudo, o básico feito de uma forma bem feita. Quando você pegar esse resumo desse informativo, você vai marcar o que é importante naquela decisão. Quais foram os princípios utilizados para aquela decisão? Quais são os fundamentos? Quais são as bases constitucionais utilizadas para aquela decisão? Houve o estabelecimento de algum requisito para aquela decisão? E depois de analisado tudo isso, dentro desse resumo, desse informativo, você vai resumir agora isso dentro do seu caderno da maneira que eu vou te explicar. Você vai criar um caderno no seu Word. E por que no Word, Jéssica? Porque vai facilitar em caso de eventuais mudanças de entendimento para que você possa modificar no seu caderno. Você vai criar um caderno no Word para cada disciplina de peso no seu concurso. E isso também vai variar de acordo com o concurso que você pretende prestar. Se delegado de polícia, menores disciplinas de peso, se magistratura e Ministério Público, maiores disciplinas de peso. Então, você vai criar um caderno para cada disciplina. Não precisa você separar por temas dessa disciplina. Você vai separar esses temas dentro desse próprio caderno em subtópicos. Então, por exemplo, você vai criar lá caderno de direito constitucional. Dentro do caderno de direito constitucional, o primeiro ponto que vai ter lá é, por exemplo, direitos fundamentais. Eu vou, quando estiver analisando as jurisprudências referentes aos direitos fundamentais, ter esse feed de entender quais as jurisprudências que são necessárias estar dentro daquele caderno. Então, eu vou copiar aquele pequeno resumo que até muitos sites disponibilizam e você vai ter também lá no site do STJ, do STF, aquele pequeno resumo. Por exemplo, é inconstitucional a possibilidade de negação de transfusão de sangue por testemunhas de Jeová. Pronto, você vai copiar aquilo ali com o respectivo número do informativo. Abaixo dessa cópia, o que é que vai ter? Vai ter lá a fundamentação daquela decisão. Qual foi a fundamentação para aquela decisão? Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o artigo 5º da nossa Constituição Federal assegura tanto o direito à vida quanto o direito à liberdade religiosa. Contudo, como nós não temos direitos fundamentais absolutos, nesse caso vai prevalecer o direito à liberdade religiosa, de forma que se esse agente ele for maior e capaz, ele estiver em plena consciência de capacidade, ele vai poder se negar a receber essa transfusão de sangue. Pronto, essa é a fundamentação. Embaixo dessa fundamentação você vai colocar, se houver, algum princípio. E abaixo você vai colocar quais são os requisitos que devem ser observados naquela decisão. Por exemplo, nessa decisão, em referente à questão da possibilidade dos testemunhos de Jeová se negarem a receber a transfusão de sangue, quais os requisitos que devem ser observados? Ele deve ser maior e capaz, ou seja, não pode ser menor. Essa decisão ela tem que ser livre de coação, ele tem que entender todos os pormenores daquela decisão. E caso ainda ele não tenha plena consciência no momento em que ele sofreu aquele acidente e ele precise de uma transfusão de sangue, ele pode se utilizar de um testamento vital ou de uma testemunha, ao que se denomina de diretrizes antecipadas. Então isso aí é um resumo que vai estar dentro do seu caderno e que vai ter tudo o que você precisa para estar diante de eventuais provas discursivas e de provas orais. Então leia atentamente cada fundamentação do seu julgado. A maioria dos candidatos, eles simplesmente lê de qualquer forma e não se atentam quais foram as decisões utilizadas para aquele julgado. Tem essa curiosidade. Eu quero entender qual foi o caminho para que se chegar a essa decisão por parte do STF ou do STJ. Um quarto ponto. Caso haja ali divergência nos tribunais sobre esse ponto, da mesma forma você vai pontuar no seu caderno. Olha, o STF pensa dessa forma, o STJ pensa dessa forma, por tais e tais
motivo. Então veja que é algo muito simples, eu não vim aqui te entregar um método infalível. Se você chegou aqui achando que eu ia te entregar um método infalível, não tem método infalível, é só realmente você perder a preguiça de estudar e fazer um estudo bem feito, analisando o que está por trás daquela respectiva decisão. Os meninos costumam dizer que eu sou a rainha da jurisprudência, mas não é sobre isso. É porque eu entendi que fazer apenas uma leitura breve de jurisprudência só ia me servir para um primeiro momento. Mas lá na frente, isso ia ser aqui algo que ia me atrapalhar bastante. Então eu entendi que era necessário fazer esse estudo bem feito desde o início. E assim eu comecei a montar esses cadernos e tem dado muito certo, porque é muito difícil que eu não saiba uma jurisprudência ou eu não saiba o que está por trás daquela decisão. E por fim, caso haja uma modificação de entendimento daquela jurisprudência, você não precisa retirar isso do seu caderno. Você vai permanecer com aquele entendimento antigo e abaixo você vai colocar mudança de entendimento do tema e vai fazer da mesma forma que eu já te expliquei. Porque caso caia esse tema em eventuais provas discursivas e provas orais, você pode fazer essa evolução da jurisprudência e o seu examinador ele vai entender que você conhece, que está atualizado sobre aquele ponto. Eu preparei aqui um material para vocês gratuitamente de uma questão de cada disciplina, para que vocês possam entender mais ou menos e ter um norte de como elaborar esses cadernos de jurisprudência. E eu vou comentar aqui também com vocês uma dessas questões, para que esse vídeo ele não fique muito longo, eu vou comentar apenas uma dessas questões, que é uma questão de direito penal, que esteve no meu curso de prova oral para delegado do estado do Ceará. E que 100% dos candidatos, eles sabiam sim o teor daquele julgado, mas eles não sabiam a fundamentação completa dada pelo STJ, nem a base principiológica que foi utilizada para aquela decisão. Bem, a questão ela trazia acerca da possibilidade de desclassificação do crime de estupro de vulnerável para importunação sexual. E todos nós sabemos que o STJ pontuou que, independente da ligeireza e superficialidade da conduta, não é possível desclassificar esse crime de grave potencial ofensivo, que é o estupro de vulnerável, para um crime de menor potencial ofensivo, que é a importunação sexual. Mas quais foram as fundamentações dadas pelo STJ para impossibilitar essa desclassificação? Bem, o primeiro ponto aqui estabelecido é que o STJ e o STF ele já vem entendendo que, para que haja a configuração do delito de estupro de vulnerável, não há necessidade de contato físico, de forma que dispensável esse contato físico, ainda que diante dessa ligeireza e superficialidade da conduta, nós já teríamos configurado aqui o crime de estupro de vulnerável. A outra que o delito de estupro de vulnerável traz em seu bojo, no artigo 217-A do nosso Código Penal, uma presunção absoluta de vulnerabilidade. Nós sabemos que, em que pese o STJ tenha relativizado em alguns casos concretos, a regra é que essa presunção ela é uma presunção absoluta de vulnerabilidade, de forma que esse seria outro argumento para não possibilitar essa desclassificação da conduta. E terceiro aqui, e o que eu acho mais importante, é que nós temos uma fundamentação de cunho constitucional. O STJ pontuou que o artigo 227, em seu parágrafo 4º da nossa Constituição Federal, determina uma punição severa da exploração sexual de crianças e de adolescentes. Então, possibilitar também essa desclassificação do crime seria ferir de morte a própria Constituição Federal e um mandado constitucional de criminalização e de punição da exploração sexual de crianças e de adolescentes. Então, veja que ponto importante, um argumento de cunho constitucional dentro de uma decisão e que a maioria dos candidatos não conhece, porque se limitam a ler a jurisprudência de forma resumida. Outro aspecto que foi perguntado por mim e que 90% dos candidatos erraram, ou a maioria deles citavam qualquer dos princípios, era acerca dos princípios do conflito aparente de normas que foram utilizados pelo STJ nessa decisão e qual princípio deveria prevalecer.
Aqui nós temos um possível conflito aparente de normas entre o princípio da especialidade e o princípio da subsidiariedade. Contudo, o STJ pontuou que o princípio da especialidade ele deve prevalecer, haja vista que a norma do artigo 217-A ela é especial em relação ao artigo 215-A, ambos do Código Penal. Inclusive, o artigo 215-A, ele traz em seu bojo uma subsidiariedade expressa, porque lá fala que só vai incidir aquele crime se não houver uma conduta mais grave. E aqui nós estamos, sim, diante de uma conduta mais grave, que é o crime de estupro de vulnerável. A outra que o crime de estupro de vulnerável, ele é praticado mediante uma violência, ainda que presumida. Já o delito de importunação sexual não cabe na sua aplicação, que seja praticado mediante violência. Então veja que uma única decisão que parece simples, ela traz aí muitas fundamentações, inclusive uma fundamentação de cunho constitucional e traz também ali princípios que são muito utilizados pela jurisprudência dos tribunais superiores, que é acerca dos princípios do conflito aparente de normas. Eu espero que nesse vídeo eu tenha te ajudado a entender um pouco como funciona essa sistemática de estudar a jurisprudência e de montar um caderno. Não tem nada aqui sobrenatural, talvez você chegou até esse vídeo achando que eu ia te ensinar um método infalível, mas como eu já disse, não tem um método infalível. É você procurar uma boa fonte de onde tirar esse resumo desse informativo e a partir daí perder a preguiça de estudar a jurisprudência e estudar e entender o que foi utilizado naquela respectiva decisão e a partir daí montar o seu caderno passo a passo. Eu vou deixar o material demonstrativo aqui embaixo para que vocês possam ter um norte de como fazer esses cadernos. Eu desejo que você volte aqui a esse canal, dê o seu like, curta e comenta aqui quais os temas que você quer que eu traga aqui, seja temas de como estudar, por exemplo, uma lei seca, temas jurídicos, temas de concursos públicos, para que eu possa te ajudar nessa caminhada da preparação e o YouTube ele possa entender que o meu canal ele é importante e recomendar às outras pessoas. Já me segue também lá no meu canal do Instagram, que eu tenho dado várias dicas de provas orais para que você possa aí chegar bem na sua prova e sair na frente dos seus concorrentes. Um abraço!